primeiramente, boa tarde, né? Sei que tem um pessoal que me conhece, tem pessoal de outras denominações. Meu nome é Bruno. Eu congrego na Igreja Batista Nacional já fazem 4 para 5 anos. E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar compartilhando um pouco do que Deus tem falado comigo. E vamos fazer como os antigos faziam, vamos começar orando. Amém? Pai Santo e Pai querido, Senhor, te agradecemos por esse tempo que foi separado por Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou, o Teu amor nos resgatou, nos limpou, Pai, e nos restaurou, Senhor. Eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo venha fluir, Senhor, nessa tarde, Pai. Que não seja de conhecimento meu, que venha fluir, Senhor, do Teu altar, Senhor, as palavras que serão ministradas aqui, Pai. Nós entregamos tudo que nós estamos fazendo aqui, Senhor, porque só há um propósito aqui, é glorificar o Teu nome e Te fazer conhecido, Senhor. Assim nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra que eu venho trazer para vocês hoje é sobre renúncia, a renúncia dos heróis, né? Essa minha ministração vai ser uma ministração temática, não vai ser expositiva. Quem é acostumado, né, a congregar na Batista Nacional sabe que o apóstolo Levi e o Gustavo gostam de fazer ministrações expositivas. Como é que funcionam essas ministrações? É a própria palavra ministrando. Hoje eu vou trazer uma ministração mais temática, que eu vou fazer uma oratória, a gente vai trazer os versículos e a gente vai conversando. Vamos ter um panorama do que eu vou trazer, a compreensão disso e como a gente vai colocar isso em prática. Amém? O que é um herói? Né? A gente tem várias definições, né, sobre o que é herói, sobre como eles agem, né, nas situações. Mas eu vejo que a gente tem se deslocado muito, né, daquilo que é o certo, daquilo que é o plumo, né, que Deus deixou para nós. E a gente vai falar sobre a renúncia desses heróis, né, que teve muitos antes de nós, até que essa palavra nos alcançasse e até chegar em nós. E vai ter muitos heróis partindo daqui, né, heróis da fé, eu creio nisso. Amém? Eu creio também na renúncia que vocês estão fazendo de já estar aqui, né? Renunciando estar em casa, renunciando estar descansando e estar aqui para compartilhar do que Deus tem proposto a nós. O que é renúncia? Renúncia é o abandono do direito por ser o titular. É alguém que tem aquilo por direito e ele renuncia aquilo. Como esses heróis da fé renunciaram coisas que eram direitos para eles, né? Eu queria fazer uma dinâmica que vocês pegassem a Bíblia de vocês, que é a espada de vocês, né, para fazer a leitura dos versículos junto comigo. Mas, infelizmente, não pode pela questão do Covid, mas a gente vai lendo. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias, que vocês não se preocupassem com o tempo. A gente está aqui para trocar. Amém? A gente poderia falar de várias renúncias, né? Renúncia do pecado, renúncia dos prazeres do mundo, renúncias sobre as tentações. Mas hoje eu vim falar a renúncia desses verdadeiros heróis da fé, né? O que esses homens renunciaram para que esse evangelho fosse propagado por toda a terra. Esse tipo de renúncia sobre o pecado, sobre a tentação, sobre os prazeres do mundo, isso para eles era o piso, né? Não o telhado. Isso para eles era comum. Esses homens que se destacaram durante o tempo, né? Isso para eles foi comum. Existem renúncias que hoje a gente vai falar que muitas vezes não são pecados. São renúncias que o próprio Senhor nos pede e a gente entrega isso, né? Amém? E para começar, a gente vai abrir as nossas Bíblias em Filipenses 2, dos 5 ao 8. Esse é o tipo de renúncia que a gente vai estar falando. A renúncia do herói dos heróis, né? O próprio Jesus. Eu vou fazer a leitura, podem abrir as Bíblias, bem tranquilo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que, sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amém? Esse é o tipo de herói que a gente está falando nessa tarde. Esse é o tipo de renúncia que o próprio Senhor Jesus nos ensina, é se esvaziar de tudo aquilo que a gente aprendeu, de todos os conceitos que nos desviaram desse plumo que é o Evangelho. É se afastar de tudo aquilo que a gente aprendeu, às vezes, dentro da nossa própria família, o que é ser um herói. Esse é o herói dos heróis, o Senhor Jesus. E através dele que as nossas vidas foram salvas e foram alcançadas. Muitas pessoas não gostam de heróis e preferem os anti-heróis. O mundo tem pregado isso nos filmes, nas revistas em quadrinhos. Por que a gente tem gostado muito dos anti-heróis? Porque eles são mais parecidos conosco, porque eles erram, porque eles, de alguma maneira, eles acertam. Mas isso o mundo tem pregado, mas não é o nosso padrão, e sim o padrão do varão perfeito, do primogênito de Deus. A gente está aqui hoje para a gente sair da nossa zona de conforto. A gente se deslocou até aqui, a gente renunciou estar em casa, a gente renunciou os nossos dias, né? A gente renunciou usar esses valores que foram investidos aqui para a gente atingir esse padrão. A gente tem visto em algumas séries, né? La Casa de Papel, que às vezes a gente acaba torcendo para os ladrões, né? A gente tem visto, eu no meu tempo, que sou um pouco mais antigo, Robin Hood, que roubava e distribuía isso. Esse não é um verdadeiro herói. A gente tenta se aproximar desses anti-heróis com uma maneira de nos deixar numa zona de conforto. Amém? Como você tem se visto até hoje, né? Eu gostaria de hoje tirar você dessa zona de conforto. Eu queria que você refletisse, isso é um bate-papo, mas que você fizesse uma avaliação da sua vida, né? O como você tem sido dedicado ao Senhor, o como você tem sido entregue ao Senhor, o quanto você tem renunciado tempo, renunciado descanso, renunciado recursos, né, em prol desse herói que morreu por nós na cruz. Muitas vezes a gente tem assimilado nas nossas vidas coisas que vêm dos nossos pais, das nossas famílias, que o ser um herói, ser bem-sucedido, é ter bens, é adquirir coisas, é não dedicar tempo a pessoas. A gente tem pensado muito em si e tem se afastado muito daquilo que é um padrão que Deus e Jesus nos ensinou, né? Muitas vezes a gente tem pecado em ouvir pessoas e não ouvir o próprio Deus, né? E Jesus podia ser assim. Jesus podia, porque ele era Deus. Ele podia tomar sobre ele esse padrão de ser servido, mas em nenhum momento ele quis isso. Eu estar aqui hoje é como servo de vocês. Quando vocês levarem a palavra, é como servo, né? A gente não veio para ser servido. A gente veio para servir. Amém? Eu creio que aqui dentro tem muitos jovens com potencial. Eu creio que vocês vão impactar o mundo. Eu creio numa nova geração que vai romper barreiras que a gente não conseguiu romper ou que a gente está num processo. Eu creio que tem jovens que vão renunciar a muito mais coisas às suas vidas, né? Muitas vezes esse embate vem com a própria família, dizendo como a gente tem que fazer, que às vezes a gente tem que pensar na nossa aposentadoria, que a gente tem que pensar na nossa profissão. Não que isso seja errado, mas muitas vezes o Senhor tem nos chamado a um outro tipo de renúncia. De repente ministerial, de repente uma renúncia de valores.
E a nossa própria família não entende isso. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus 10, 34 ao 39. Vamos do Mateus 10, a partir do versículo 37. Tá bom. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Muitas vezes os nossos pais, as nossas mães, eu não estou falando para vocês entrarem em conflito, mas no versículo 34 fala disso. Muitas vezes a gente é criado não num lar cristão e muitas vezes é loucura para eles essa renúncia. Às vezes a gente tem um potencial grande, a gente vai falar disso hoje. Temos 2 grandes exemplos aqui, o apóstolo Levi e a pastora Cristiane. Tinham potenciais, às vezes os pais podem não entender aquilo que a gente está fazendo. A gente tem um potencial para crescer financeiramente, tem empresas, e de uma hora para a noite a gente queima as carroças e assa os nossos bois, né? Esse tipo de renúncia que muda o mundo. Esse tipo de entrega ao senhorio de Deus que faz a diferença no mundo. O comum as pessoas estão acostumadas a ver. O comum as pessoas veem todo dia em outras religiões. O cristianismo é diferente. Eu quero que vocês pensem nessa tarde sobre como vocês vão quebrar essas barreiras do comum. De como a gente vai quebrar essa barreira do acomodismo, da gente conseguir conciliar uma coisa e outra, quando o Senhor está nos mandando fazer algo totalmente diferente. Muitas vezes a gente tem nos prendido a questões do mundo e tem esquecido do propósito e do chamado que Deus tem para cada um. Agora a gente chega no verdadeiro significado da ministração que eu queria trazer para hoje, que é sobre a gente fazer essa renúncia total da nossa vida. E a partir dessa renúncia, uma entrega ao Senhor. Uma renúncia dos nossos valores, dos nossos bens, do nosso tempo. A renúncia que esses heróis da fé fizeram para que esse evangelho chegasse até nós. Às vezes a gente está muito preocupado com esse mundo. A gente tem amado esse mundo e as coisas dele. A gente tem amado ter bens, a gente tem amado ter descanso, mas quando a gente diz que é entregue ao Senhor, a gente é escravo dele. E às vezes a gente quer dirigir a nossa vida em muitas coisas, a gente quer se afastar daquilo que Deus fez. Em Mateus 25, 35 ao 40, Jesus fala que teve fome, teve sede, né? E teve fome, não me desse tive sede, não me desse de beber, tive fome, não me desse de comer. Muitas vezes a gente tem renunciado um mandamento que o Espírito Santo tem nos dado de abençoar pessoas. A gente não tem renunciado o nosso tempo para fazer uma visita, para pregar o Evangelho. A gente não tem renunciado o tempo de intercessão, o tempo de oração por pessoas. A gente está com um pensamento muito individualista e não como família, né? O princípio do Evangelho é a família. E viver em família, a gente sabe que a gente tem que renunciar a muitas coisas. Como eu falei, né, a pastora Cristiane e o apóstolo Levi, para mim, são inspiração nisso. Não porque é questão ministerial, né? Quando eu recebi essa palavra, né, esse tema, eu me inspirei muito neles. E um homem e uma mulher de Deus que renunciaram às suas vidas. Eu queria que vocês olhassem para o lado e vissem o impacto que tem. O impacto que teve em Santa Maria. Esse casal que tinha uma vida estruturada, até a gente viajou. Eu passei na frente da faculdade da pastora Cristiane, passamos na frente da casa. Eu vi os sonhos deles, eu vi o potencial que eles tinham.
Eu vi os investimentos que eles tinham e o Senhor chamou eles. A partir dessa renúncia, eu estou aqui. O Evangelho chegou até a minha vida. O Evangelho chegou na vida de muitos aqui. O quanto você pode renunciar, o quanto de pessoas você pode alcançar, só Deus sabe. Às vezes pode ser uma, duas, ou às vezes centenas, milhares, como através da vida do apóstolo e da pastora Cristiane aconteceu. O impacto que essa cidade teve. Se vocês puderem pesquisar no YouTube, pesquisem, porque é um ministério de 23 anos deles. E eu fico impactado com a renúncia da pastora Cristiane, que para mim é um testemunho que eu sempre penso, porque no tempo que a gente vive hoje, sobre a questão do feminismo, do empoderamento feminino, uma mulher que tinha um potencial, ela já estava formada, já falava inglês, já tinha um potencial enorme na carreira dela. Ela abrir mão, se entregar para vir para outra cidade. E muitas vezes a gente reconhecer mais o apóstolo do que a pastora. E, na verdade, são um. Eu queria dizer que eu amo vocês. A renúncia que vocês fizeram por nós, por Deus, é algo que me enche de orgulho de falar sobre essa cidade, falar sobre a minha congregação. Isso é um testemunho vivo. A gente poderia falar dos avivalistas, mas a gente tem um testemunho dentro da nossa congregação. Vocês que não congregam conosco, têm dentro da congregação de vocês. Muitas vezes esse pastor e essa pastora renunciaram um tempo com as suas famílias. Eu ia na casa deles 6:30 da manhã, eles tomando café. Renunciaram privacidade, renunciaram valores, porque tudo foi entregue e tudo se fez numa dependência integral do Senhor. Isso queima o meu coração. Isso ferve dentro de mim. É esse tipo de renúncia que a gente está falando. Você pode decidir hoje continuar segurando aquilo que o mundo tem proporcionado, continuar segurando carreiras, bens, mas com certeza você não vai ser feliz na plenitude quando você renunciar a tudo aquilo que o Senhor pedir para você renunciar. E mais uma vez eu digo, a gente não está falando de pecado. A gente está falando de uma estrutura que o mundo criou, mas a gente não pertence a esse mundo. Amém? Eu sei que há uma militância entre a alma e o espírito, né? Muitas vezes a gente é seduzido em ter, em acumular, em pensar em si, né? E a gente tem visto, o mundo tem batido muito nisso, né? Que a pessoa feliz é a pessoa que tem bens, que a pessoa feliz é aquela que tem tempo, que pode viajar, que pode curtir a vida. Mas o Evangelho não é isso. Se você veio até aqui hoje pensando que você vai ter uma religião confortável, com certeza não foi apresentado a você o Evangelho. Eu quero despertar em você esse senso de entrega ao Senhor. E eu creio que Ele vai te sustentar em todo o tempo. E se a gente passar por tribulações, são leves e momentâneas. Amém? Em Mateus 16, 24 e 17, fala assim. Queria que vocês abrissem. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Jesus está falando para a gente tomar nossa cruz. Eu não sei qual é a tua cruz, qual é a tua renúncia, né? Aquilo que tu tem que renunciar, aquilo que tu tem que renunciar para ser realmente um herói da fé, para o teu nome entrar na história, mas não para que o teu nome seja glorificado, mas sim o nome de Deus.
como eu falei, desses grandes avivalistas, homens e mulheres de Deus têm um testemunho muito forte. Se você for investigar a vida de qualquer homem e mulher de Deus, o testemunho é muito forte. Mas a alegria e a certeza que esses homens e essas mulheres têm, não há dinheiro, não há nada nesse mundo que possa comprar. A certeza de estar no centro da vontade de Deus. John Wesley, ele tinha um orfanato, que ele cuidava de muitas crianças, todos os valores das ministrações ele depositava nesse orfanato. E a esposa dele acabou engravidando e ele não tinha recursos para o parto. Ele transferiu a esposa dele numa carruagem sem aquecimento. O filho dele acabou falecendo, né, nessa viagem, depois um tempo maior, a esposa dele acabou falecendo. Se a gente for ver John Wesley, ele renunciou tudo que ele tinha, né, no presbitério, ele era perseguido, eles renunciaram às suas próprias vidas. Não que eu quero que vocês abandonem as suas famílias, mas eu estou falando no nível da entrega que esses homens tinham. John Wesley não pensou em nenhuma vez juntar, acumular recursos. Ele fez aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. A verdadeira religião, né, é sustentar órfãos e viúvas, né? E às vezes a gente tem se perdido em querer acumular, em querer juntar, em querer ter o nosso tempo. A gente diz, não, até aqui eu posso ir, mais do que isso não. Mas a maior prova de amor que a gente teve, a maior prova de renúncia que a gente teve, foi Jesus pregado naquela cruz pelo pecado de cada um de nós. Agora, depois de toda essa explanação sobre renúncia, né? Como eu falei, eu trouxe uma ministração mais temática, não expositiva, através de alguns versículos. Eu queria que você pensasse como eu vou fazer essas renúncias. Eu tenho algumas sugestões. Você pode começar renunciando tempo, recebendo pessoas, ajudando pessoas a resolver problemas pessoais, não só os teus, não só os da tua família, porque se for da tua família, se for da tua congregação, ainda é tua família. Quero que você dedique o tempo a pessoas que você não conhece. Quero que você dedique tempo de oração, que você renuncie um tempo de um Netflix, um tempo numa rede social. Quero que você renuncie tempo de sono para acordar e começar a interceder por essa cidade. Quero que você renuncie tempo, né, para dar um suporte emocional às pessoas. Eu quero que você renuncie valores. Quero que você comece a pensar no próximo como a ti mesmo. Quero que você comece a pensar se o meu irmão tem o alimento, se o meu irmão pagou a luz, se o meu irmão pagou a água. Isso é família. Isso é família. Quero que você comece a dedicar amor a essas pessoas. Quero que você comece a ser o que Cristo foi. E a gente tem o auxílio do Espírito Santo através dos dons do Espírito. Eu quero, com essa ministração de hoje, trazer esse tipo de renúncia. Renúncia de tudo que você aprendeu sobre o que é ser herói. Esse tipo de renúncia que nos faz pensar em nós mesmos. Eu quero que nessa tarde você pegue a sua cruz, siga Jesus, que você seja um servo das pessoas. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor ministrar uma canção. Você está aqui hoje não foi um acaso. Se eu conseguir fazer uma pessoa dentro desse auditório repensar na sua vida, repensar no seu tempo, eu já sou muito grato.